Diego Pituca saindo do Santos, vamos trazer tudo sobre essa situação, porque sim, o jogador está perdendo espaço no Peixe, tem interesse de clubes do Brasil e também de fora, principalmente do Japão, e isso pode fazer com que ele deixe o Santos Futebol Clube. Então vamos falar sobre essas possibilidades e, claro, te convido a deixar a sua opinião aqui nos comentários. Se você acha interessante emprestar, vender, manter Diego Pituca, fique à vontade para deixar a sua opinião, tá bom? Bom, vamos à matéria da Trivela, que traz o seguinte: um dos líderes do atual elenco do Santos, Pituca, está com futuro indefinido no clube. Reserva no time do técnico Pedro Caixinha, o jogador de 32 anos tem sido cobiçado no mercado nacional e do exterior, e conversas para uma negociação estão em andamento. Segundo a Trivela, as primeiras tratativas são para uma transferência por empréstimo com obrigação de compra. Não há, no entanto, nenhuma tratativa encaminhada. Pituca tem contrato com o Santos até dezembro de 2027. No meio de 2023, o jogador ignorou proposta de outros clubes para retornar à Vila Belmiro. Aliás, em 2023 ele assinou um pré-contrato com o Santos infelizmente foi rebaixado, mas mesmo assim ele manteve a palavra de voltar para o Santos. Inclusive o Internacional tinha interesse no Pituca, fez uma proposta financeira muito melhor que a do Santos, só que ele manteve a palavra e voltou para cá. Só que do segundo semestre do ano passado até o momento, o Pituca não sei onde colocou o futebol, não vem jogando bem. É um jogador que perdeu de forma merecida a posição para o Gabriel Bom Tempo. É um jogador que eu, sim, vejo qualidade, só que eu não sei o que acontece. Parece que não consegue reagir, para voltar a ser um cara importante para o time do Santos. Já falei inúmeras vezes, enxergo o Pituca como um primeiro e não um segundo volante, mas aparentemente o Pituca vai ser utilizado como segundo volante pelo Caixinha se ele permanecer no Santos. E hoje o Bom Tempo é melhor do que ele. E outra, uma coisa que pesa também para uma saída do Pituca, é a parte financeira. O Marcelo Teixeira, e a gente trouxe aqui no canal, disse numa entrevista que o Santos precisa adequar melhor a sua folha salarial, que tem muito jogador que não está jogando que está ganhando um salário muito alto. E um desses jogadores é o Pituca. Tem outros também, tá? O Pituca não é exclusividade, mas como o foco aqui é o Pituca, é válido citar isso. E o Santos também busca outros volantes. Ah, Nájila, mas aí não faz sentido. Vai se livrar do Pituca para contratar outro jogador? Pode ser um cara que ganhe menos, ou pode ser um cara que seja mais novo. E aí o Santos entende que você ganha nisso, nessa possibilidade de revenda maior. Porque o Pituca tem 32 anos, e aí o Santos fica naquela. Pô, pode ser a última grande venda que eu faço do Pituca agora. Talvez se esperar mais um ano, até mais próximo do contrato dele, talvez eu não consiga. Então, muitas questões devem ser debatidas, sobre essa questão de Diego Pituca. E aí a matéria da Trivela também fala, que o Caixinha não entende que o Pituca é uma prioridade, tem outros jogadores que estão à frente dele, e isso acaba contribuindo, para que uma saída seja sacramentada. E aí a Trivela traz uma data de quando essa situação deve ser definida. A Trivela fala o seguinte: Pituca pode deixar o Santos nesta semana. A partir disso, o Peixe passou a ser procurado por representantes de times da Série A do Campeonato Brasileiro e Japão, a partir do momento que entendeu que ele não é uma prioridade para o Caixinha, só para contextualizar. E o Santos não nega a possibilidade de negociar o jogador. Diante da situação, é possível que o futuro de Pituca seja resolvido já nessa semana, pois a janela de transferência para o futebol japonês, no qual o meio-campista já defendeu o Kashima Antlers, fecha na próxima quarta-feira. E lembra que eu falei para vocês, acho que foi semana passada, que tanto o João Schmidt como o Pituca despertam interesse de clubes japoneses, porque eles foram bem no Japão. Principalmente Pituca. É ídolo no Kashima. Então ele tem mercado, lá no Japão. Mas continuando.
Caso retorne para o futebol asiático, não se confirme, Pituca seguirá trabalhando normalmente no CT Pelé, com a possibilidade de transferir para um clube brasileiro até o dia 11 de abril, que é quando encerra, né, a janela de exceção. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer com o Diego Pituca. Eu acho ele um bom jogador, porém, contudo, entretanto, todavia, a gente tem que colocar na balança o seguinte: é um jogador que não vem apresentando bons jogos. Tem mais jogos ruins do que bons do segundo semestre do ano passado para cá. É um jogador caro. Então, a gente também, né, no futebol, é triste dizer isso, mas a gente precisa, às vezes, deixar o emocional um pouco de lado e ser mais racional. E por que eu falo emocional? Porque o Pituca é um cara que gosta do Santos, a torcida gosta do Pituca. Só que a gente, às vezes, precisa ser prático. Ele vai render? Não é uma certeza. Não dá pra ter uma... Ninguém tem uma bola de cristal pra saber, não, a partir de maio o Pituca vai voar. Não dá pra saber. E o Santos precisa ser prático. Dependendo da proposta que vier, pode ser interessante financeiramente pro clube, pra fazer a roda girar. E também pro próprio Pituca, né? Pra que ele também não tenha a imagem arranhada no Santos. Porque a gente sabe como que acontece essas coisas no futebol. Às vezes você quer que o jogador permaneça porque você tem todo esse apego com o atleta e ele não tá bem. Aí você insiste em colocar, insiste em colocar, insiste em colocar. A torcida vai criticando, criticando, criticando. E aí fica uma situação chata. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Repito, acho o Pituca um cara que sempre respeitou muito o Santos. Não tem um A para falar do Pituca nesse sentido. Mas futebol não é só isso, né? Futebol você tem que ter um rendimento que mostre que sim, você pode ser competitivo, você pode ser importante pro time. Hoje nem como reserva o Pituca vem ajudando o time do Santos. Porque tem jogador que ele fica na reserva, mas quando ele entra bem. E hoje ele tá atrás. Hoje ele tá atrás do Bom Tempo. Ele tá atrás até mesmo do João Schmidt, até mesmo do Rincon, que é um jogador mais velho que o Pituca, mas quando o Rincon entra, vem fazendo jogos melhores, pelo menos na minha opinião. Então, assim, difícil. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Me conte o que você está pensando a respeito. Vende, empresta, insiste, enfim. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.